Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal YouTube Aprenda Nó de Crochê. Eu sou a Tânia. Olha aqui que eu trouxe para vocês essa clutch maravilhosa feita com fio ráfia, que é o lançamento da linhas corrente. E eu me inspirei na clutch da Mango. E essa clutch está bombando de vendas no site da Mango. Olha só que graça. E eu vou ensinar vocês também a fazer o forro dessa clutch. Olha como ficou o forro dentro dessa clutch. Bem costuradinha, com costura invisível, onde dou bastante dicas de como fazer esse forro para essa clutch. É uma clutch fácil de fazer, sem complicação nenhuma. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos, familiares, se inscreva no meu canal, ative o sininho, assim vocês receberão novos vídeos. Vamos adorar vocês também, mencionar a peça de vocês no nosso Instagram, @aprenda.nó de crochê. E bora para a lista de materiais. Para essa clutch de estilo mango, nós vamos utilizar esse fio ráfia, que é o lançamento das linhas corrente. Ele é feito de papel, é reciclado de papel. Ele tem 300 metros, deixa eu ver aqui. Ele tem um tex de 511. Vamos utilizar a agulha 3,5 para fazer, tá? Aqui tá indicando 4 a 5, mas nós vamos usar 3,5. E a cor é 139, que essa cor aqui é meio uma cor natural, né? Eu achei bem bacana essa cor, achei bonita. E ele é 100% viscose. Vocês vão gostar muito desse fio, tá? Ele só vem desses novelinhos assim, pequenininho de 300 metros. E vamos utilizar essa boca de lobo, ele tem 25 centímetros, tá? Aqui dentro, aqui, ó, 25 centímetros. De ponta a ponta, se não me engano, acho que tem 28 centímetros. Nós vamos usar esse tamanho de boca de lobo. Como eu falei, a agulha é 3,5. Vamos precisar também de marcadores. Opa! Fita métrica. Tesoura. E nós vamos precisar também do forro. O forro eu estou utilizando tricoline. Vamos precisar também de agulha e linha de costura. E esses prendedorzinhos aqui. Se você não tiver esses prendedorzinhos, pode ser alfinete, tá? Então, bora para a aula agora. Antes de iniciar a aula, quero informar para vocês algumas informações sobre esse fio. Como a gente está acostumado a utilizar fio assim, mais flexível, né? Fica mais fácil de trabalhar. Mas ele é durinho, mas ele não é flexível, mas não é duro, ele é macio, tá? Então, para iniciar, então, nós vamos deixar uma sobra de 80 centímetros, eu tenho aqui mais ou menos 80 centímetros de fio de sobra, e vamos iniciar com nó corrediço aqui. Vocês vão ver que bolsa maravilhosa que ficou, né? Vamos ajustar aqui, ó, tá vendo? Pra gente ajustar, ó, eu vou... Esse fio de cima aqui é o fio do novelo. E esse fio aqui de baixo é o fio que nós deixamos de reserva. Então, eu vou laçar de baixo pra cima esse fio de baixo, que é o fio do arremate aqui. E vou pegar o fio de cima do novelo, eu vou laçar a agulha. Então, vem aqui, ó. Vou fazer um ponto aqui. Novamente, eu vou pegar de baixo para cima, vou contornar aqui na agulha. E o fio de novelo de cima para baixo, né? Depois que a gente pega o jeito, a gente vai fazer rapidinho. Ficando assim, ó, pego as duas alças. Novamente, de baixo para cima e o fio do novelo, eu laço a minha agulha, pegando as duas alças. De baixo para cima, opa, assim, ó. Deixa eu me ajeitar aqui. Assim, ó, eu faço assim, peraí, que eu acabei me enrolando aqui, ó, tá? Daqui pra cá. E eu vou fazendo essa sequência até atingir 36 pontos.
Tá vendo a correntinha que forma aqui, tá? Já volto em seguida. Fiz os meus 36 pontos, olha como que ficou. Ó, tem correntinha aqui e aqui atrás. Sobrou esse fio. Então, nós vamos fazer pontos baixos e a gente arremata esse fio aqui. Então, vamos lá. Fiz 36, viro aqui, olha, tá vendo a correntinha na frente da gente, ó? Eu vou introduzir, não nesse primeiro ponto, no segundo ponto. Pegando, ó, até aqui atrás, olha, tá vendo? Eu já vou arrematando esse fio aqui. Vou fazer pontos baixos. Então, fiz um ponto baixo e eu já venho com o marcador aqui, que é início dessa minha carreira aqui. E vou fazer pontos baixos em cada correntinha aqui, pegando sempre a parte de trás também. Deixa eu entrar aqui, deixa eu ver aqui. Olha, vou por aqui, tá? Ó, olha a minha agulha. E já vou arrematando o fio, como eu falei pra vocês. E eu vou fazer até o final dessa carreira aqui, nesse último ponto. Apenas pontos baixos em cada correntinha aqui. Eu retorno com vocês assim que eu chegar até o finalzinho lá da carreira. Cheguei aqui no final da carreira com os pontos baixos, né? Então, aqui, como eu falei para vocês, no final da carreira, a gente vai fazer 5 pontos no mesmo ponto, para a gente fazer aquela curva, né? Para a gente virar para a próxima carreira aqui. Próximo lado aqui, não a carreira. Opa, ó. Então, fiz o meu último ponto baixo, eu preciso de 5 pontos baixos no mesmo ponto. Então, eu já fiz um, faltam 4. Então, eu venho aqui com o meu marcador, que esse é o meu primeiro ponto da curva, né? Então, vou fazer mais 4 pontos. Então, 1, 2, 3, opa, 3, 4, 5. Então, totalizamos 5 pontos aqui nessa curvinha. Vou contar com vocês aqui, ó. Então, a gente vai ajeitando aqui, né? Então, temos um ponto aqui, né? Que é esse marcador aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. E vamos dar a sequência de pontos baixos, tá vendo? Nós vamos iniciar nesse furinho aqui, olha. O próximo ponto aqui, ó, que é esse aqui. Apenas ponto baixo. Ó, apenas ponto baixo em cada ponto de base aqui. Vou dar sequência, chegando até esse penúltimo ponto, eu retorno com vocês, ó. Aqui é o primeiro ponto, né, que nós fizemos. Então, eu vou fazer até nesse aqui, ó, no penúltimo ponto. Esse é o último, tá? Iniciamos aqui, então, meu último ponto seria aqui. Aqui, nós vamos fazer também 5 pontos baixos. Então, retorno com vocês daqui a pouco. Retornando aqui com vocês. Então, aqui, olha, me deram 33 pontos baixos. Se eu tenho 33 aqui, então, do lado de cá, desse lado aqui, vai ter também, nessa reta, 33 pontos. O que nós vamos fazer? Aumento só nas curvinhas aqui, ó. Então, cheguei aqui é o meu último ponto, eu fiz o penúltimo ponto e agora eu vou para o último ponto, que são 5 pontos baixos. Mas como eu já fiz aqui um ponto, onde está o meu marcador, vou precisar de 4 pontos baixos aqui. Então, vou introduzir aqui. 1, 2, 3 e 4. Ah, esqueci de colocar o marcador aqui, só um instantinho, deixa eu fiz 4, né? Então, meu primeiro ponto que eu fiz é 1, 2, 3, 4, que é esse aqui. Então, finalizei essa carreira. Então, vou finalizar, eu vou alongar esse ponto aqui, eu vou introduzir de trás para frente, vou puxar essa alça lá para trás. Ficando desse jeito aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Como o fio é duro, né? E vou introduzir o mesmo ponto, laço, faço uma alcinha,
vou fazer um ponto baixo aqui. Então, fiz um ponto aqui. Então, vou pôr meu marcador aqui, ó. Então, vou pro próximo, já vou iniciar a próxima carreira, apenas de pontos baixos aqui. Então, nós vamos fazer essa sequência aqui, chegando até aqui nesse ponto, nesse marcador, eu volto com vocês pra gente fazer os aumentos. Então, fiz essa carreira 33, essa segunda carreira, tá? 33 pontos baixos aqui, cheguei aqui na curvinha. Olha como que nós vamos fazer essa curva. Vou pegar até mais marcadores. Aqui, vou iniciar a curva, né? Então, vou fazer apenas um ponto baixo aqui. Próximo ponto, eu vou fazer 3 aumentos aqui. Aqui eu tenho 3 correntes, certo? Bem na curvinha aqui. Então, essas 3 correntes que estão aqui na curvinha, vou fazer aumentos. Então, eu fiz. Aí, eu fiz um ponto baixo aqui. E agora, essas 3 correntinhas, eu vou fazer aumentos. São 3 aumentos. Então, vou fazer um. Eu já venho aqui que eu ponho o marcador. E 2. 2 pontos baixos no mesmo ponto. Agora, na próxima corrente, eu vou fazer também um aumento. Vou fazer um, eu já venho com o marcador também. Pra gente fazer a próxima carreira pra vocês. Vou pegar mais marcador aqui. Então, vou fazer um aumento aqui. Fiz 2 pontos no mesmo ponto. E agora, na terceira correntinha, vou fazer outro aumento. Então, vou fazer o primeiro ponto. Eu venho aqui também com o marcador. E o segundo ponto, que é o aumento, tá? Então, recapitulando com vocês. Eu fiz, deixa eu tirar essa minha agulha. Eu fiz um ponto aqui, um ponto baixo, né? Que tava o marcador aqui, então, eu fiz apenas um ponto baixo. No segundo ponto, eu fiz um aumento, tá? Fiz um aumento aqui. Então, no primeiro ponto desse aumento, eu já coloquei o marcador. Aí, no próximo ponto, também fiz um aumento, mas eu coloquei o marcador no primeiro ponto aqui. E o terceira corrente, eu também fiz um aumento. E eu coloquei um marcador aqui, sobrando um ponto baixo aqui, dessa curvinha. Então, a curva ficou desse jeito. Um ponto em cada lado e aumento aqui no meio desses 3 pontos, certo? E aí, não terminei aqui meu ponto baixo. E eu vou dar a sequência de 33 pontos baixos. Chegando aqui, eu volto com vocês. Voltando com vocês, então, nós fizemos essa primeira curva, né, da segunda carreira, e vamos fazer essa curva, a segunda curva da segunda carreira. Então, esse marcador aqui, eu vou pôr apenas um ponto baixo. Na sequência, como falei para vocês, temos 3 pontos baixos, temos 3 correntes aqui. Essas 3 correntes, nós vamos fazer aumentos. Então, vou fazer o primeiro aumento dessa primeira corrente e já ponho o marcador. Sempre o primeiro ponto do aumento, a gente põe o marcador, tá? Para a próxima carreira. Então, fiz o primeiro ponto aqui do aumento. Vou fazer o segundo ponto, no mesmo ponto. E agora, estou indo para o próximo ponto de base. Então, vou fazer o primeiro aumento, o ponto do aumento, eu já volto com o marcador aqui também. Venho para o próximo. E eu vou fazer outro ponto aqui, do aumento. Ficamos assim, com um aumento aqui. Aí, eu vou para o próximo ponto, vou fazer o primeiro ponto do aumento. Eu venho com o marcador, ficando dessa forma aqui. Eu vou fazer outro ponto aqui. Finalizando o aumento. E tem um ponto aqui, certo? Que é o ponto baixo. Então, terminei essa carreira, a segunda carreira. Aí, eu vou iniciar a terceira carreira. Então, vou terminar a minha segunda carreira. Eu venho com a agulha de trás para frente.
eu puxo esse ponto aqui pra frente, essa alça pra frente, e no mesmo ponto, eu laço, puxo aqui pra frente e faço um ponto baixo. Certo? Então, esse azul, meu marcador azul, é início de cada carreira, tá? Então, nós estamos iniciando a terceira carreira. Como eu falei, aqui só é uma reta, então, vou fazer pontos baixos até nesse próximo marcador aqui. Voltando aqui, então, esse azul aqui, como eu falei para vocês, coloquei esse marcador azul, que é início da terceira carreira. Então, fiz essa reta de pontos baixos até esse marcador lilás aqui, roxo. Então, vou tirar o marcador, vou fazer um aumento. Então, primeiro ponto aqui do aumento, eu já volto com o marcador novamente. Então, vou fazer mais um ponto aqui. Aí, o próximo ponto, apenas um ponto baixo. Aqui vem nesse marcador aqui, vou fazer um aumento. E 2 pontos aqui no mesmo ponto. E aqui apenas um ponto baixo sozinho. E onde tem esse marcador aqui, vou fazer um aumento. 1 e 2 pontos. E termino com um ponto baixo. Aí, eu volto aqui com o marcador. Agora, vou fazer novamente nessa reta, apenas pontos baixos, até nesse próximo marcador aqui, tá? Então, fiz essa reta e agora nós vamos fazer essa curva. Então, vou tirar esse marcador aqui, vou fazer o aumento nesse ponto e volto com o marcador, ó, no primeiro ponto, tá? Pra gente não se perder aqui. Então, venho aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer mais um ponto aqui, que é o aumento. O próximo ponto é um ponto sozinho. Aí, o próximo ponto é esse marcador aqui. Eu vou fazer um aumento. E o segundo ponto. E o próximo ponto, apenas um ponto sozinho. Agora, no marcador aqui, eu vou fazer um aumento. 1 e 2. E termino com um ponto sozinho. Eu volto com o marcador aqui no último ponto. Opa! Então, vou dar continuidade. Então, vou fazer um ponto aqui, pra gente iniciar a próxima carreira. Fiz um ponto. Aí, eu fiz um ponto aqui, vou fazer um ponto baixo, o próximo ponto baixo é aqui. Alongo o fio. Eu venho aqui nesse próximo ponto. Como eu falei pra você, ele não é flexível, então, eu tentei a dificuldade aqui. Um pouco de dificuldade aqui, que eu tô com dor nos dedos já. Então, eu vou puxar esse aqui pra trás. Ajeita aqui. No mesmo ponto, onde eu pus essa alça, eu venho, puxo e faço um ponto baixo aqui. Ficando desse jeito. Aí, eu vou ter que fazer melhor aqui, porque, ó, tá vendo? Esse daqui ficou mais largo, né? Então, vou dar uma ajustadinha aqui melhor. Então, venho aqui, eu puxo novamente.
tá? Eu desmanchei aquele ponto lá. Então, vou fazer um ponto baixo, ficando desse jeito. Então, eu ponho esse marcador azul, que é início da carreira. Então, vou fazer um ponto baixo aqui. Aqui é meu primeiro ponto baixo da quarta carreira. Então, os pontos baixos que temos aqui nessa reta, tem que estar o mesmo número de pontos do lado de cá, tá? Então, vocês tomem bastante cuidado. Aqui no meu, tá dando 35 agora, na terceira carreira. Agora, nós estamos iniciando a quarta carreira. Então, vou fazer apenas pontos baixos aqui. Chegando aqui nesse marcador, eu volto com vocês. Nesse marcador lilás aqui, pra gente fazer os aumentos aqui. Então, iniciamos aqui a quarta carreira, fiz a carreira de pontos baixos, e aqui eu vou fazer os aumentos aqui nessa curva. Então, aqui no lilás, eu vou tirar, vou fazer um aumento, volto novamente, nesse primeiro ponto, eu vou pôr o marcador. Um aumento, falta mais um ponto, então, fiz um aumento aqui. Agora, eu vou fazer 2 pontos baixos separados, ó. Vou fazer um aqui e o segundo no próximo ponto. E no próximo ponto, vou fazer um aumento. Vocês vão seguir essa sequência, tá? Eu vou repetir para vocês daqui a pouco. Então, fiz aqui um aumento. Na sequência, eu vou fazer 2 pontos baixos separados. Opa! 1 e 2. E aqui no próximo, vou fazer um aumento. Um aumento. Fiz um ponto, próximo ponto no mesmo ponto. E agora, 2 pontos baixos separados. 2 pontos baixos separados. E eu volto aqui com o marcador. Eu vou recapitular aqui com vocês. Eu troquei de agulha. E essa minha agulha aqui, eu tô achando que ela tá pegando melhor o fio, ó. Tá vendo? Você vê que é número 3,5 também. Esse ganchinho aqui, ele não tava pegando bem o fio. Eu me senti melhor com esse gancho aqui, tá? Se vocês tiverem outra agulha 3,5, vocês podem testar para ver qual que você sente melhor. Então, vamos lá. Então, iniciei aqui com um aumento, fiz 2 pontos baixos separados. Fiz um aumento aqui, 2 pontos separados, um aumento aqui e 2 pontos separados, certo? Então, vou novamente fazer essa reta e eu vou voltar aqui nessa curva fazendo o mesmo que eu fiz do lado de cá, tá? Então, vou fazer apenas pontos baixos. Assim que eu terminar, eu volto com vocês. Então, eu cheguei aqui nesse meu marcador aqui da curva. Então, vou tirar. Ele é meio laranja, meio vermelho, tá até desbotado, coitado. Então, vou fazer um aumento nesse primeiro ponto. 1 e 2. Ponho o meu marcador no primeiro ponto que nós fizemos. Do aumento. Agora, vou dar sequência de 2 pontos baixos separados. Aqui eu vou fazer um aumento. Fiz 2 pontos no mesmo ponto. E 2 pontos separados na sequência. Opa! E agora, eu vou fazer um aumento. E 2. Vou finalizar aqui com 2 pontos baixos separados, ó. 1
e 2. Volto com o meu marcador. E vou fazendo pontos baixos. Aí eu vou terminar a quarta carreira, já inicio a quinta carreira, fazendo essa reta aqui, chegando aqui nesse lilás, eu volto com vocês. Então, iniciei agora a quinta carreira nesse marcador azulzinho aqui, fiz a reta de pontos baixos, e aqui cheguei nesse marcador aqui lilás para a gente fazer o aumento aqui, nessa curva. Então, vou iniciar com 3 pontos baixos separados, eu volto novamente com o marcador lilás. Lilás, o roxo. Acho que é mais lilás esse, né? Então, vamos lá. Então, 1, 2 e 3. O próximo ponto, eu vou fazer o aumento. Vou fazer aumento no próximo ponto. No mesmo ponto, vou fazer mais um ponto baixo. Agora, vou fazer 3 pontos baixos separados. 1, 2 e 3. Em seguida, vou fazer um aumento. Agora, faço 3 pontos separados. 1, 2 e 3. Opa! E termino com um aumento nesse ponto aqui. E ponho o meu marcador no último ponto do aumento. Olha como que tá ficando bonitinho, né? Pronto. Aí, eu fiz essa curva aqui, agora eu vou fazer a reta. Voltando aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Aí, eu vou iniciar com 3 pontos baixos, um aumento. 3 pontos baixos e um aumento. 3 pontos baixos e termina aqui nesse marcador com um aumento. Aí, eu vou terminar essa quinta carreira, vou iniciar a sexta carreira, fazendo apenas de pontos baixos nessa reta. Chegando aqui nesse lilás, eu volto com vocês para a gente fazer os aumentos aqui. Porque o que eu faço aqui, eu vou repetir do lado de cá, só para não deixar o vídeo muito longo, tá? Então, vou terminar a quinta carreira, vou iniciar a sexta carreira, chegando aqui nesse ponto lilás, eu volto com vocês. Retornando, então, eu fiz essa curva, né? Vou recapitular com vocês. Iniciei com um aumento, 3 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos, um aumento e 3 pontos baixos aqui. Aí, eu fiz até aqui, iniciei a sexta carreira. Chegando aqui nessa curva para fazer com vocês. Estamos na sexta carreira. Então, aqui nós vamos iniciar agora com 4 pontos baixos. Vou pôr aqui o marcador. O marcador ajuda bastante, né? Então, fiz 1, 2, 3 e 4. E o próximo ponto, nós vamos fazer o aumento. Opa! Vou fazer um aumento aqui. E agora, 4 pontos baixos, separados. 1, 2, 2, 3
4. Agora, o próximo ponto, um aumento. Agora, vamos fazer 4 pontos baixos e finalizando com o aumento, ó. Então, 1, 2, 3, opa, 3 e 4. A gente não tá acostumado, né, que o fio não é flexível, então a gente acaba voltando. Então, vou terminar com um aumento aqui. Volto com o meu marcador. Estamos na 6ª carreira. A gente vai ajeitando. Então, agora vou fazer essa reta de pontos baixos. Chegando aqui, vou iniciar com 4 pontos baixos, um aumento, 4 pontos baixos, um aumento, 4 pontos baixos e finalizo aqui onde está o marcador, um aumento. Aí, eu vou fazer essa reta aqui, vou iniciar, então, a 7ª carreira e eu vou fazer essa reta até chegar nesse marcador aqui, nesse lilás aqui, tá? Para não deixar o vídeo muito longo. Mas fazem essa sequência, tá? Se vocês tiverem dúvida, volte o vídeo. Então, até daqui a pouco. Voltando aqui novamente, a 6ª carreira, eu fiz nessa curva aqui 4 pontos baixos, um aumento, 4 pontos baixos, um aumento, 4 pontos baixos e um aumento, terminando com um aumento aqui. E eu fiz essa retinha aqui de pontos baixos, iniciei a 7ª carreira com essa reta aqui, chegando aqui nessa minha curva com esse marcador lilás aqui. Então, tô na 7ª carreira. E eu vou iniciar, então, nessa curvinha com um aumento. Nesse primeiro ponto aqui, eu tirei meu marcador. Primeiro ponto, eu já venho aqui com o meu marcador, volta aqui de novo. Eu vou fazer outro ponto baixo aqui no mesmo ponto. E vou dar sequência de 5 pontos baixos. Então, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, o próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Fiz o primeiro ponto e o segundo ponto. Agora, eu vou dar sequência de 5 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. E vou fazer um aumento aqui. E eu vou dar sequência de 5 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. A 7ª carreira é a última carreira da nossa base aqui. Então, não vai ter necessidade de colocar os marcadores. Mas quem quiser colocar, eu vou colocar aqui. Então, 5º ponto aqui. E eu vou fazer essa reta. Vou fazer essa reta de pontos baixos. Chegando aqui, eu vou iniciar com aumento, 5 pontos baixos,
um aumento, 5 pontos baixos, um aumento, finalizo com 5 pontos baixos aqui. Aí a gente finaliza a 7ª carreira fazendo esses pontos baixos. Eu vou vir até aqui só para a gente iniciar a carreira já de subida. Eu volto logo em seguida. Então, eu terminei a 7ª carreira. A sétima carreira foi um aumento, 5 pontos baixos, um aumento, 5 pontos baixos, um aumento e 5 pontos baixos. Aí eu fiz aqueles pontos baixos aqui, tá? Que tava faltando. Então, eu terminei a 7ª carreira, que esse é o meu marcador azul, onde eu inicio as carreiras, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse marcador, vou cortar, aqui foi meu último ponto aqui, olha, tá vendo? Eu vou vir com a tesoura, vou cortar o fio, eu vou fazer um fechamento invisível, ó. Eu vou puxar o fio aqui e eu venho com agulha de tapeceiro, deixa eu pegar minha agulha aqui. Vou introduzir o fio aqui na agulha. Eu vou pegar, aqui é o meu primeiro ponto, eu vou introduzir aqui, ó. Agulha eu passo. E eu venho introduzir nesse último ponto aqui que nós fizemos. Aí eu jogo o fio lá para trás, tornando assim meu fechamento invisível. Ó, ficando desse jeito aqui, ó. Tá? Aí eu dou um nó. Eu venho aqui por trás, a gente dá um nó, dá uma escondidinha no fio e dá um nozinho aqui. Não repuxe muito, tá, o fio? Eu vou esconder esse fio que eu já dei o nó. Vamos ver onde que eu vou esconder. Como a gente vai pôr o forro aqui, né? Na parte de dentro, então não vai dar pra ver muito, não, o fio. Então, eu vou cortar aqui o fio. Se vocês quiserem passar cola, mas acho que não tem necessidade, não, porque eu já dei o nó. E eu vou tirar os marcadores. E agora, nós vamos começar a fazer a subida da bolsa. Ó, ficando desse jeito aqui. Então, antes de iniciar a subida da carreira, eu quero medir com vocês a base. Então, nós ficamos com a base da bolsa, olha, deu 30 centímetros por mais ou menos 9 centímetros de largura. Então, 30 por 9, tá? Agora, nós vamos fazer a subida da bolsa. Então, vou pegar esse ponto do meio, vou iniciar nesse ponto do meio aqui, ó, tá vendo? Nós temos, nós estamos com o lado do avesso, esse é o lado direito, tá? Nós vamos iniciar dessa maneira aqui, do lado do avesso. Vamos, então, iniciar nesse ponto aqui do meio, ó, qualquer ponto aqui. Eu vou pegar o meu fio, vou puxar aqui pra frente e vou fazer uma corrente, pra gente travar o fio aqui. E depois, esse fio de arremate, a gente vai arrematando do lado de cá, tá? Na hora que a gente vai fazendo os pontos. Então, vou fazer mais 2 correntes. Então, no total, vou fazer 3 correntes aqui. Ó, ficando desse jeito. Isso aqui já é um ponto alto, tá? Essas 3 correntes. Então, vou laçar, eu venho no ponto anterior, vou laçar o fio aqui pra frente. Vou laçar novamente o fio, volto aqui no ponto anterior, puxo o fio do novelo, eu venho pra frente. Então, ficamos com 5 alças, mas eu vou pegar, laço o fio, vou pegar as 4 primeiras alças, ficando desse jeito. Então, tenho 2 alças aqui agora. Laço o fio, pego apenas as 2 alças, ó, ficando desse jeito. Esse vai ser o nosso ponto fantasia. Eu vou laçar, então, novamente, para fazer o ponto alto. Eu pulo o primeiro e o segundo ponto. Já venho, já arremato esse fio aqui. Vou fazer o ponto alto. Eu vou repetir o ponto novamente. Deixa eu soltar mais o fio aqui. Eu vou laçar a agulha. Eu venho pro ponto anterior, que é esse aqui. Puxo o fio pra frente.
dou uma alongada, né, pra ficar. Ó, tá vendo? Alongo esse fio, laço novamente e introduzo no mesmo ponto. Volto pra trás, tá? Laço o fio pra frente. Laço o fio, ficamos com 2, 4, 5 alças. Eu laço o fio, pego as 4 alças, ficando com 2. Aí, eu venho, laço o fio novamente e pego as 2 alças. Olha o nosso ponto. O nosso ponto vai ser esse aqui, tá? Vai ser esse ponto fantasia. Vou fazer aqui novamente com vocês. Vou laçar o fio, eu pulo primeiro, vou para o segundo ponto. Vou fazer um ponto alto. Fiz meu primeiro ponto alto. Opa! Vou laçar novamente, ó. Vou laçar o fio aqui novamente. Volto no ponto anterior. Puxo o fio pra frente. Laço novamente e venho aqui para trás, pro ponto de trás, e puxo o fio novamente pra frente. Ficamos com 4 alças aqui. 4 não, 5 alças, tá? Eu lacei novamente a agulha. Vou tirar as 4 alças e laço novamente, tiro as 2, ficando desse jeito. Então, eu vou contornar esse ponto fantasia todinha a nossa base, tá? Chegando aqui no final, eu retorno com vocês. Então, quase finalizando essa primeira carreira de ponto fantasias. Então, falta esse último ponto para mim fazer. Então, vou fazer com vocês. Eu venho com a agulha, laço. Eu venho nesse ponto aqui, ó, pulo esse e vou para esse. Vou fazer um ponto alto. Laço novamente, eu venho no ponto anterior, ó. Eu vou fazer isso. Laço novamente, pego o fio do novelo. Então, ficamos com 5 alças. Eu laço, pego as 4 primeiras alças, sobrando 2, e pego esses 2. E agora, nós vamos fazer um ponto baixíssimo para finalizar essa primeira carreira. Vou introduzir aqui nesse ponto aqui, onde nós fizemos 3 correntes, tá? Quando nós iniciamos. Aí, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou caminhar para o próximo ponto com ponto baixíssimo. Ficando dessa forma. Vou fazer 3 correntes. Opa. Aqui já equivale um ponto alto. E agora, vou virar a minha peça para direita. Nós vamos trabalhar agora de lá para cá, ó, tá? Para a esquerda aqui. Então, vamos lá. Aqui, como eu fiz um ponto alto, eu fiz um ponto alto em cima desse ponto aqui que nós fizemos na carreira anterior, para fazer o efeito que a gente quer do ponto fantasia, tá? Então, aí eu vou laçar aqui, como já é um ponto alto, eu vou vir para o ponto anterior, que é esse aqui. Vou introduzir minha agulha, vou puxar meu fio para frente do rolo, né? Fio do novelo, quer dizer. Vou laçar novamente, vou introduzir minha agulha no mesmo ponto. Puxo o fio do novelo para frente, ficamos com 5 alças. Eu vou laçar, vou pegar as 4 alças. Laço novamente, pego 2 alças, ficando desse jeito. Vou fazer o outro ponto fantasia com vocês. Vou laçar, eu vou pular, deixa eu ver aqui, primeiro o segundo ponto aqui. Peraí, não. Primeiro e o segundo ponto. Eu vou introduzir aqui, ó. Então, vocês têm que lembrar que vocês têm que fazer ponto alto em cima desse ponto fantasia aqui, ó, tá vendo? Eu tenho esse ponto fantasia da carreira anterior, então, vou fazer o ponto alto aqui. Então, vamos lá, um ponto alto. Vou laçar. Eu vou introduzir a minha agulha no ponto anterior, que é esse ponto alto aqui, ó, tá vendo? O ponto alto da carreira anterior. Eu vou introduzir aqui, laço, pego o fio lá de trás do novelo, puxo pra frente, laço novamente a agulha, vou introduzir no mesmo ponto, puxo o fio do novelo pra frente, ficamos com 5 alças.
laço, pego as 4 alças e laço, pego 2 alças. Então, a segunda carreira vai ficar, o ponto fantasia vai ficar do lado esquerdo. Da primeira carreira ficou do lado direito. E é esse ponto que eu quero, esse efeito desses pontos, tá? Um do lado esquerdo, uma carreira do lado esquerdo e a outra carreira do lado direito. E eu vou dar sequência aqui até contornar todinha essa segunda carreira. Vou fazer mais um ponto aqui com vocês. Laço, vou fazer um ponto, o ponto alto, pulo esse, eu vou para o próximo. Um ponto alto, laço o fio, volto para o ponto anterior, laço aqui, laço o fio, puxo o fio do novelo para frente, puxo o fio do novelo para frente e ficamos com 5 alças. Pego 4 alças e pego 2, tá? Então, assim que eu fizer até o penúltimo ponto, eu volto com vocês para iniciar a terceira carreira. Voltando aqui novamente, olha onde que eu cheguei. Eu vou fazer o último ponto fantasia com vocês da segunda carreira para terminar. Laço aqui, como eu falei para você. Aqui nós vamos fazer o ponto alto em cima desse ponto fantasia aqui da carreira anterior. Introduzo a minha agulha aqui, vou fazer meu ponto alto. Laço no ponto anterior, lacei, introduzo no ponto anterior, puxo o fio para frente, laço novamente, introduzo no ponto anterior e puxo o fio para frente. Ficamos com 4 alças, ou 5 alças, puxo, pego as 4 alças, depois pego as 2. Então, vou finalizar essa segunda carreira com ponto baixíssimo, nessas 3 correntinhas que nós fizemos na carreira anterior. E vou fazer próximo ponto, vou fazer a caminhada para fazer o próximo ponto baixíssimo. Então, na verdade, são 2 pontos baixíssimos. Vou fazer 2 correntes, desculpa, 3 correntes. Ó, ficando desse jeito. Meu trabalho tá assim. Eu vou virar para direita, tá? Aí, nós vamos fazer agora esse lado aqui. Então, eu queria que vocês vissem, olha como que fica bonito o efeito. Um pro lado esquerdo e o outro pro lado direito. Olha que efeito que fica a bolsa, né? Então, nós vamos trabalhar agora do lado de dentro. Então, essas 3 correntinhas é referente a um ponto alto. Então, vou laçar a minha agulha. Eu vou introduzir a minha carreira no ponto anterior, que é um ponto alto. Ó, tá vendo? Aqui é um ponto alto da carreira anterior, certo? Então, vou puxar o fio para frente. Laço novamente. Introduzo a agulha no ponto anterior. Puxo o fio para frente. Ficamos com 5 alças. Laço as 4 alças. Depois as 2, para dar certo. Então, novamente, vou laçar, vou fazer meu ponto alto nesse ponto aqui, ó. Eu vou pular esse aqui e vou para esse aqui, ó, tá vendo? Nesse ponto aqui. No ponto fantasia da carreira anterior para fazer o ponto alto. Então, vou fazer aqui o ponto alto, laço, volto pro ponto anterior, que é esse aqui, ó. Puxo o fio do novelo para frente, laço novamente, introduzo a agulha no mesmo ponto anterior e laço ficando com 5 alças, pego 4 alças e agora as 2. Então, a terceira carreira vai ser virada para a esquerda também, né? Porque nós viramos. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó, tá? Um para esquerda, para direita, outro para esquerda. Um para direita, outro para esquerda. E nós vamos fazer essas carreiras, nós vamos fazer até atingir mais ou menos 15 centímetros, tá? De carreira de subida. Nós já estamos na terceira carreira, tá dando mais ou menos, deu 5 centímetros só. Já deu 5 centímetros. Então, nós precisamos de fazer mais 10 centímetros, tá? Assim que eu atingir 15 centímetros de altura, eu volto com vocês. Olha que graça que tá ficando. Então, até mais. No meu caso aqui, deram 9 carreiras, ó. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha que graça que ficou a trama desse ponto fantasia. Não ficou linda? Então, olha, então fiz 9 carreiras, deixa eu medir com vocês. Ficamos, então, com, daqui aqui, ficamos com 14 centímetros, tá? Ou se você quiser pôr mais uma carreira, né? Fica a critério de vocês. E ficamos aqui de largura 33, certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Cheguei aqui na minha 9ª carreira. No final dessa carreira, olha, eu tô desse jeito aqui. Então, eu vou fazer o fechamento agora, tanto que eu já cortei aqui o fio, tá? Então, vou fazer um fechamento invisível, né? Vou puxar esse fio aqui. Vou pegar minha agulha de tapeceiro e vamos fazer o arremate desse fio. E o fechamento invisível. Aqui tá a terceira corrente que nós fizemos, ó, nesse ponto aqui. Mas eu vou vir nesse ponto, no próximo ponto, ó, aqui é a terceira correntinha, mas eu vou vir nesse ponto aqui. Eu vou introduzir minha agulha aqui. Ajusto o fio e vou introduzir nesse último ponto que nós fizemos, ó. Eu vou pôr o fio pra dentro da bolsa. O fio do arremate. Ó, ficando dessa forma aqui, ó. Tá vendo? A gente fica um ponto invisível. Aí, eu vou arrematar esse fio aqui. Então, esse fio que a gente tava aqui de sobra, eu já arrematei também. Então, vocês vão, olha, deixa eu ver aqui, vou dar um nozinho aqui. Pra prender bem o fio, né? Segurar bem o fio, pra não soltar. Aí, eu venho aqui, olha, introduzo a agulha nessa alça aqui. E vamos esconder o fio. Apenas isso, ó. Não puxem muito, né? Senão vai ficar repuxado. Aí, eu vou esconder o fio aqui de acordo com a trama do ponto aqui, do ponto fantasia. Tá vendo? Eu vou descer ele aqui. Aí, como também nós vamos pôr o forro, não vai aparecer também. Mas, ó, eu consigo pôr até do lado de fora, ó. Seguindo a trama dos pontos, ó. Tá vendo? Eu vou, então, passar aqui, ó. Fazendo esse sentido aqui. E agora, eu vou esconder o fio. Deixa eu ver onde que eu posso esconder. Vou esconder desse jeito aqui, ó. Como o sentido tá desse lado, então, vou vir por aqui. Aí, eu escondo aqui e corto o fio. Deixa eu ver aqui. Então, a gente tem que seguir a traminha dos pontos, como eu falei pra vocês. E agora, dá pra mim cortar o fio. Finalizamos a nossa bolsa. E agora, nós vamos fazer aquela subidinha que tem aqui nas laterais da bolsa, pra gente pôr a alça aqui, tá? Então, nós vamos ter que deixar um espaço aqui, tanto do lado de cá como do lado de cá, pra gente pôr a alça, pra segurar a alça, quer dizer. Então, eu venho aqui, ó, bem no meio da bolsa, eu dobro aqui no meio, e eu vou pôr um marcador aqui. E eu vou contar com vocês quantos pontos fantasia que o meu deu aqui, ó. Eu vou marcar aqui no meio. Ó, dobrei a bolsa. A gente tem que contar quantos pontos deram. 1, 2, 3, 4. Ó, tô contando só o ponto fantasia, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 pontos fantasia desse lado. E desse lado aqui também, eu virando a bolsa, eu preciso ter 28 também, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Deu certinho. Então, dividi bem no meio aqui, ó, tá? Com esses marcadores aqui. E agora, eu vou dividir. Se eu tenho 28, então, 14 pontos é o meio, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui é o meio da minha bolsa. Se aqui também é igual, a gente vai pôr outro marcador aqui.
Ah, podemos contar também, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É aqui mesmo. Então, ficamos com 14 pontos fantasia do lado esquerdo e 14 do lado direito. O que nós vamos fazer? Nós vamos pôr 3 pontos fantasia para a esquerda e 3 pontos fantasia para a direita. Olha como que eu vou fazer. Aqui é o meio da minha bolsa. Então, vou contar 1, 2, 3. Vou pôr nesse ponto aqui. E 3 pontos do lado direito, ó. 1, 2, 3. Aí, eu vou pôr aqui, ó. Aí, eu posso já tirar esse marcador que tava marcando o meio, tá? Então, esse aqui vai ser o meu espaço onde eu vou pôr a mão aqui pra gente segurar na alça. E eu vou virar do outro lado, vou fazer a mesma coisa, ó. 1, 2, 3. Vou pôr o meu marcador aqui. E 1, 2, 3 do lado direito. Por outro marcador aqui. E eu tiro esse marcador do meio. Ó, tá? Então, sobramos. Aí, você pode contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, ficamos com 11 pontos fantasia do lado esquerdo e 11 do lado direito. Do lado direito aqui, tá? E desse lado aqui também. 11 do lado direito e 11 do lado esquerdo, tá certo? Então, nós vamos iniciar a fazer a lateral da bolsa. Então, vocês tomem cuidado para mim fazer a próxima carreira aqui, que é a lateral da bolsa, a gente tem que ver o sentido onde está o nosso ponto fantasia. Então, agora eu tenho que fazer do lado direito. Então, eu vou iniciar desse lado aqui, ó. Tá vendo? Ó, a minha bolsa tá aberta e eu vou iniciar daqui para a esquerda, tá? Onde tá esse meu marcador aqui, vou iniciar aqui. Eu vou aqui ao meio, então eu vou tirar esses dois marcadores do meio da bolsa para não atrapalhar a gente. E eu vou iniciar daqui contornando até esse marcador azul, certo? Então, vamos lá. Eu vou tirar esse marcador. Então, meu marcador estava aqui, eu vou introduzir minha agulha aqui. Eu vou iniciar com 2 correntes. Eu venho aqui, ó, introduzo aqui, pego o fio do novelo, faço 2 correntes. Pronto, fiz 2 correntes, ajeito, e esse fio de arremate, a gente vai arrematando conforme a gente for fazendo os pontos do lado de cá. Então, eu tô do lado direito da bolsa, tá? Aqui é o lado de dentro, ó. Aqui tô do lado de dentro, vocês tomam bastante cuidado, e esse é do lado de fora. Eu vou laçar aqui, eu vou para esse ponto aqui, ó. Eu fiz aqui, eu vou para esse ponto aqui, o próximo ponto. Vou fazer meu ponto alto. Fiz meu ponto alto. Vou laçar e vou fazer o meu ponto fantasia no mesmo ponto onde eu fiz essas 2 correntes, tá? Que eu vou voltar aqui para trás. Então, laço. Laço novamente. Puxo o fio para frente. Opa. Ficamos com 4 fios, ou 4 alças. Pego as 4, depois laço de novo, pego as 2 alças. Ficando desse jeito. Então, vou laçar de novo, fazer meu ponto alto, puro esse, e vou para o segundo ponto. Então, vou fazer ponto alto, laço, eu faço meu ponto fantasia no ponto anterior. Lacei, agulha, lacei, puxei o fio para frente, pego 4 alças e os 2. Então, vou fazer a sequência. Você vê que aqui tá do lado direito, né? Na carreira anterior. E agora, nós estamos fazendo pro lado esquerdo aqui, tá? Então, vou contornar essa carreira, que é a 10ª carreira, ó. Vou contornar todinha aqui, até chegar nesse marcador aqui. O marcador do outro lado aqui, tá? Assim que tiver aqui nesse penúltimo ponto, eu volto para fazer com vocês o último ponto. Cheguei aqui no penúltimo ponto para fazer o último com vocês. Vou fazer o normal, né? Então, vou fazer o ponto alto com vocês. O último ponto com vocês. Pulei esse, vou fazer o ponto alto aqui. E eu vou fazer meu ponto fantasia no
ponto anterior. Pego as 4 alças. Pego as 2. E aqui onde está o meu marcador, que é o próximo ponto, vou fazer apenas o ponto alto, para a gente finalizar essa 10ª carreira, desse lado aqui, tá? Ó, tem aqui, eu fiz aqui, né? Eu vou para o próximo, fazer apenas ponto alto. Ficando dessa forma aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou virar, vou fazer a próxima carreira, a segunda carreira lateral. E a gente vai precisar fazer diminuições. Então, antes de virar, vou fazer duas correntes. 1, 2. Aí, agora eu vou virar o meu trabalho, ficando desse jeito. Porque agora eu vou ter que fazer o ponto fantasia do sentido para cá, tá? Então, tô virando para ficar do contrário aqui. Então, tô do lado de dentro da bolsa. Então, fiz as 2 correntes e agora, nessa carreira, a gente vai ter que iniciar com diminuições, tá? Então, eu tenho aqui a primeira correntinha, a primeira, a segunda, a terceira. Na 4ª correntinha, eu vou fazer o ponto alto aqui, ó. Um ponto alto. E laço para fazer no próximo ponto o nosso ponto fantasia, que é as 4 alças aqui. Então, fiz as 5 alças aqui, pego as 4, pego 2. Tá vendo? Então, eu não fiz ponto aqui, então, eu já fiz essa diminuição. Na verdade, eu pulei 2 pontos aqui, ó, um e outro, tá? E eu vou dar sequência aqui. Deixa eu ajeitar meu fio aqui que enroscou. Então, vou laçar, eu pulo esse ponto, vou para o próximo. Vou dar sequência do nosso ponto aqui. Vou fazer o ponto alto. Laço. Opa, introduzo o fio no ponto anterior, puxo o fio para frente, laço novamente, puxo o fio do novelo para frente, pego as 4 alças e 2, tá? Vou dar essa sequência até nesse outro ponto aqui, tá? Antes de terminar, eu volto com vocês. Nós estamos fazendo a segunda carreira da lateral aqui de diminuição. Retornando aqui, nós iniciamos aqui desse lado, contornei todinha e voltei aqui antes de terminar com vocês. Então, faltou fazer um ponto fantasia aqui, ó. Então, vou laçar, eu vou introduzir aqui, eu pulo esse ponto, vou para o segundo ponto, faço meu ponto alto, laço, venho para o ponto anterior, lacei e puxei novamente o fio. 4 alças, pego as 4 e fecho aqui. Terminamos esse ponto e vamos fazer o ponto alto, apenas ponto alto nesse próximo ponto aqui, ó. Que a gente já vai finalizar essa carreira aqui, apenas com ponto alto. Então, aqui já tem uma diminuição. Vou terminar aqui com ponto alto. A gente corta o fio. Fazendo aquele finalização. Ó, vocês podem reparar que eu já arrematei todos os fios, tá? Aquela sequência, o fio ficou por aqui. Ficou um pedacinho aqui do lado de dentro, ó, tá vendo aqui? Então, agora eu já vou arrematar aqui, tá? Depois eu arremato, que vocês já sabem arrematar esse fio aqui. E vou começar, ó, olha como é que ficou a nossa parte aqui. Então, eu vou arrematar o fio aqui, e ele vai ficar assim, ó, tá? Na verdade, vai ficar assim, ó. Tá bom? Eu arremato aqui embaixo pra fazer esse contorno igual esse lado aqui, do outro lado. Então, ficamos desse jeito. Ó, tá vendo? Olha que graça que ficou. E agora, eu vou iniciar desse lado aqui. Então, se ele tá pra cá, eu vou ter que iniciar a minha alça desse lado aqui, pra jogar o ponto pra cá, tá? Pra direita, e eu vou jogar o ponto pra esquerda. Então, vou tirar esse marcador, vou introduzir a minha agulha aqui
e vou iniciar como eu iniciei da outra vez, do lado de cá. Então, vou vir aqui, vou iniciar com 2 correntes. Opa, esse daqui eu vou arrematar. Vou iniciar com 2 correntes, 1 e 2. Peguei o fio do arremate, eu vou pular 1, 2, 3. Vou laçar e vou fazer ponto alto. Lembra que na carreira anterior nós fizemos esse ponto fantasia? Então, meu ponto alto vai ter que ficar em cima desse ponto aqui, que é esse aqui. Então, pulei 1, 2, no terceiro ponto vou introduzir minha agulha. Vou fazer meu ponto alto. Vou laçar, eu volto para o ponto anterior, que é esse aqui, ó, tá vendo? Aqui é um ponto alto. Volto. E vou fazer aquele nosso ponto fantasia aqui. Lacei, introduzo no mesmo ponto, laço para frente, lacei o fio, pego as 4 alças e pego 2, tá? Então, aqui eu já fiz uma diminuição, tá vendo? Que nem do lado de cá que eu fiz, tá bom? Então, vou dar sequência aqui. Vou pular esse e vou para o próximo ponto. Vou fazer meu ponto alto, laço, venho para o ponto anterior, puxo o fio para frente, laço, introduzo no mesmo ponto, puxo o fio para frente. Pego as 4 alças e pego 2. Então, vou dar essa sequência até chegar nesse outro marcador do outro lado aqui. Cheguei aqui no final, antes de terminar, vou terminar com vocês. Meu marcador tá aqui. Eu vou fazer meu último ponto aqui. Então, vou introduzir a minha agulha aqui, para fazer o ponto alto. E o ponto fantasia eu vou fazer nesse ponto anterior. Puxo o fio para frente, pego as 4 alças e as 2. E agora, aonde eu deixei o marcador aqui, eu vou fazer apenas o ponto alto, tá? Pra gente finalizar aqui, essa carreira. Então, vou fazer ponto alto no próximo ponto aqui. Finalizei a carreira, vou fazer 2 correntes, ó. 1, 2. Vou virar meu trabalho pra esquerda aqui, pra gente fazer aqui dentro, ó. Desse lado aqui, porque o nosso sentido tava, a carreira anterior tava do lado direito, agora nós vamos fazer pro lado esquerdo aqui. Então, fiz as 2 correntes, virei o trabalho, eu vou pular 3 pontos, ó, 1, 2, 3. Eu vou fazer nesse ponto aqui, o ponto alto, tá? Eu preciso diminuir, ao mesmo tempo eu preciso fazer em cima, o ponto alto em cima desse ponto fantasia. Então, pulei 1, 2 e 3, introduzo a minha agulha, faço ponto alto. Laço, vou pro ponto anterior fazer o ponto fantasia, né? Que são 4 alças que eu vou fazer aqui. Pego as 4 e pego as 2. Então, vou dar essa sequência aqui. Laço de novo, eu faço ponto alto no próximo, pulo esse, eu vou para o próximo ponto. E faço, opa, peguei aqui, ponto alto, laço, vou para o ponto anterior. Puxo o fio, laço o fio novamente, puxo o fio para frente, pego as 4 alças e pego 2. Vou dar essa sequência até o final desse lado aqui. Antes de terminar, volto com vocês. Então, ó, deixa eu mostrar para vocês como é que tá ficando. Opa, deixa eu tirar as coisas aqui, ó. Tô fazendo a segunda carreira da lateral aqui, tá? Então, até daqui a pouco. Cheguei aqui novamente no final dessa carreirinha aqui, que é a segunda carreira que nós fizemos, ó. Tá vendo aqui, olha, eu fiz meu último ponto. E na carreira anterior, vocês podem reparar que nós fizemos já uma diminuição aqui.
Então, eu vou pular esse ponto, eu já venho pro próximo. Vou fazer o último ponto, que é o ponto alto. Apenas isso, ó. Então, finalizamos a nossa carreira aqui, lateral. Ó, ficando desse jeito aqui, ó. Deixa eu vir aqui, ó. Vendo? Ficou certinho aqui. O que nós vamos fazer? Agora, eu vou virar aqui novamente, né? Vou fazer uma corrente e vou virar o trabalho desse lado aqui. O que nós vamos fazer? Cada ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo, contornando todinha a bolsa, ó. Eu fiz uma corrente, vou introduzir minha agulha aqui nesse meu primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. Não repuxem muito, apenas isso, ó, para fazer o acabamento da bolsa. E depois nós vamos fazer o forro e vamos colocar a alça. Nós vamos fazer na alça também, crochê na alça, ó. Olha o acabamento que fica. Então, vou contornar todinha, em volta toda da bolsa, inclusive aqui nesse chanfrado aqui, terminando aqui, olha, tá vendo? Onde nós iniciamos. Aí, eu volto com vocês. Apenas pontos baixíssimos. Já volto com vocês. Contornei, então, a nossa clutch com ponto baixíssimo. Olha que delicadeza que fica. Dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena, olha, tá? Faz uma grande diferença esses acabamentos. Cortei já o fio, então, vou puxar o fio aqui, pegar a minha agulha e vamos fazer o ponto fechamento invisível. Aqui, então, venho para esse último ponto aqui, olha, que é aqui, ó. Introduzo a minha agulha e eu venho aqui, ó, nesse ponto aqui. Eu vou introduzir aqui e já ponho aqui para trás, fazendo o fechamento. Eu ajusto, ó, ficando dessa forma aqui. Aí, eu arremato o fio, tá? Como vocês já sabem, arrematar o fio só para não deixar o vídeo longo, mas eu vou dar um nozinho por aqui, olha. Deixa eu ver aqui, eu venho aqui, eu vou dar um nó e escondo o fio. Ficou maravilhosa essa clutch, né? Eu vou esconder o fio por aqui agora. Como já ensinei vocês, ó, ficando desse jeito aqui. Eu vou passando por aqui. E eu vou cortar o fio. Quando a gente faz essas coisas, não repuxa muito, tá? Olha só como ficou maravilhosa essa clutch, olha. Olha que graça. E olha tanto que sobrou de fio. Só um novelo e sobrou tudo isso aqui ainda. E precisamos encapar esse fecho aqui ainda. Então, vamos encapar o fecho e depois nós vamos fazer o forro. Olha, adorei. Você vê que esse fio deixa a bolsa meia estruturada, né? Ela não fica aquela molengoide, não, tá? Então, é bem bacana esse fio. E como a gente vai colocar o forro, ele vai ficar um pouco mais estruturado ainda. Então, vamos fazer agora, então, o fecho. Vou abrir o fecho, ó. Como a gente faz o crochê sempre para a esquerda, então, vou iniciar aqui. Minha agulha tá com nó corrediço. Com um pouco de paciência, vou puxar, tá vendo, ó? Eu vou contornar aqui no meu fecho aqui. Eu puxo o fio, seguro esse fio aqui de arremate, vou fazer meu ponto baixo. Pronto. Fiz meu ponto baixo, deixa eu ajeitar aqui. Aí, eu venho aqui com nó, com agulha, contorno, puxo o fio pra cima, ó. E laço, faço o meu ponto baixo. Ficando desse jeito. Então, toda vez que a gente for fazer, a gente tem que puxar bem o fio, tá? Para não ficar muito solto aqui. E aqui a gente vai ajeitando ele aqui. Então, tem que ser um do lado do outro, novamente. Tem que segurar aqui os fios aqui,
que esse pedaço é ruinzinho de fazer mesmo. Aí eu venho com a agulha, puxo o fio pra frente, ó. E essa alça aqui eu também tenho que ajustar. Então, o fio já tá aqui na frente, eu já ajusto a alça, olha. Eu puxei, segurei, laço, vou fazer meu ponto baixo. E eu vou ajuntando aqui, tá? Ficando um bem do ladinho do outro aqui. Novamente, minha agulha puxa o fio pra frente. Aí, eu ajusto a alça, ó. Eu puxo esse fio daqui de trás para ajustar essa alça. Eu venho aqui, laço a agulha e faço o meu ponto baixo. Puxo o fio para frente. Ajusto a alça. Essa alça aqui, né? Eu puxo esse fio aqui. Puxo aqui. E laço o fio, faço o meu ponto baixo. Pronto, ficando desse jeito. Então, eu vou contornar todinha aqui, olha, nesse fecho. Chegando aqui, a gente vai fazer correntes aqui, ó, por causa dessa dobra aqui, tá bom? Eu volto com vocês, com bastante paciência aqui de fazer esse ponto baixo. Contornei todinha esse fecho aqui, olha, então, você pode reparar que eu juntei bem os fios aqui para não aparecer o metal, né? O alumínio. Ó, ficou bem juntinho pra gente. E aqui também, olha. E para dar continuidade aqui na dobradiça, eu vou fazer 2 correntes. Então, vem aqui. 1 e 2. E vou dar continuidade aqui, ó. Aí, eu venho novamente, engancho o fio na agulha. Eu ajunto aqui. Opa, porque que foi aqui fora, olha. Então, a gente tem que tomar cuidado. Aí, ajusto bem, puxo bem e laço o fio na agulha. Ó, dou uma juntadinha aqui, ó. Eu puxo bem, novamente, eu laço o fio. E laço a agulha novamente. Então, vou fazer essa sequência até chegar à próxima dobradiça aqui, tá? E aqui, para não deixar o vídeo mais longo, na hora que vocês chegarem aqui, façam 2 correntes, né? Como eu fiz do lado de cá. Aí, vocês fazem a finalização aqui nesse último ponto aqui, tá? Então, eu volto mais tarde com vocês. Terminei aqui de encapar todo com fio. Então, aqui, olha, e nessa dobradiça aqui, também fiz 2 correntes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar o fio também. Tá vendo? Fiz as 2 correntes e vou puxar o fio aqui. Pra mim, fazer o fechamento aqui, olha. Venho com a agulha. E vou fazer o fechamento. O fechamento invisível. Então, vem aqui nesse primeiro ponto, deixa eu ver. Esse ponto aqui, ó, tá vendo? Esse eu venho nesse ponto aqui. Eu venho e fecho. Então, fechei, eu venho aqui na corrente, introduzo no meio da corrente, tá? Aí, eu ajeito. E já aproveito, eu pego esse fio, lembra do fio que nós iniciamos? Eu já dou um nozinho aqui, olha. E a gente esconde esses 2 fios. Como eu falo pra vocês, sem apertar muito. Eu vou dar 2 nozinhos. E a gente já esconde esses nozinhos aqui por dentro. Deixa eu ajustar aqui. E eu vou pôr também esse fio dentro dessa agulha aqui. Já vamos jogar o fio por dentro do fecho aqui, ó. Coloquei. Deixa eu ajustar aqui. Eu tô aqui por dentro, tá? Por baixo do fecho. E eu vou esconder o fio aqui e a gente corta. Opa.
Deixa eu vou esconder até um pouco mais aqui, ó. Como a gente deu nó lá dentro, no início nós já demos o nó, então não precisa dar mais. Então, é só apenas esconder o fio. Pronto. Então, já terminamos aqui. A gente vai ajeitando aqui depois, ó. Eu acho que aqui, ó, vai aparecer. Então, vem com a agulha, ó, a gente dá uma empurradinha, tá? Olha que graça que ficou o nosso fecho, tá? E agora, vamos deixar o fecho de lado, nós vamos começar agora a fazer o forro da bolsa. Então, para fazer o forro dessa clutch aqui, que ficou maravilhosa, é uma técnica nova e bem simples. Eu vou vir aqui com o meu tricoline e eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, vocês reparam que eu dobrei a bolsa no meio, tá? Então, vem aqui, vocês podem reparar que eu deixei um espaço, né? Deixei aqui um espaço. O que eu vou fazer? Eu vou desenhar o contorno da bolsa. Você vê que eu dobrei também essa minha base da bolsa, né? Que a base da clutch, porque na verdade ela fica assim. Mas eu dobrei, ó. Dobrei ela dessa maneira e eu vou contornar, fazer o contorno da bolsa no forro. Fiz o contorno aqui da bolsa, né? Desenhei o contorno da bolsa. O que eu vou fazer? Então, eu vou já costurar, eu vou costurar aqui, ó. Por que eu vou costurar rente a esse desenho aqui? Na verdade, eu vou costurar desse jeito aqui, ó, tá? Aqui, depois eu vou costurar primeiro, depois eu vou contornar o corte aqui. E aqui a base também, já vou costurar, vou fazer uma reta aqui. Eu vou costurar na máquina e já volto. Paint me a scene, city in color, the way that you see, the way you see it. Don't you wish that I could give you, Então, costurei aqui as laterais do forro e agora vou ensinar vocês a fazer a base, né? Fazer o pulo do gato, como a gente fala. Então, olha, cortei deixando meio centímetros aqui, né? Depois vou fazer o acabamento dele, vou virar aqui e vou fazer o acabamento. Então, agora eu vou fazer a base. A base da minha clutch ficou com a base, só a base, tá? Ó, só essa parte aqui. Ficou com, deixa eu medir aqui com vocês. A minha base ficou com 8 centímetros. 8, deixa eu ver, deixa eu ajeitar aqui direitinho. Ficou com 8 centímetros, ó. 8 centímetros, tá? Seria essa base de largura, não de comprimento. A base daqui, ó, de largura. Então, eu venho com o meu forro. Eu vou abrir o forro, olha. Vou abrir desse jeito. Então, eu vou abrir. Tá vendo? Então, aqui é a base. Eu vou ajustar ele bem direitinho aqui, ó. Abrir bem, pra gente não ter problema. Pronto. Eu falei que tinha 8 centímetros a minha base, então, venho com a fita. Eu vou medir 8 centímetros, tá vendo, ó? Eu tenho 8 centímetros. Daqui, aqui, eu tenho 8 centímetros. Eu venho com o lápis e é aqui onde eu vou costurar. Eu não vou pôr o giz, porque vocês não vão conseguir enxergar. Então, por isso que eu tô riscando com lápis. E eu venho do outro lado aqui também. Eu abro bem, você vê que aqui onde que eu dobrei é o meio, né? E eu vou vir aqui medir também, ó. Daqui, aqui tem 8 centímetros, ó. Tá vendo? Aqui é 8, então, daqui, essa vai ser a largura da base da clutch. Eu venho, então, com a máquina, vou costurar essa parte aqui. E como eu já fiz o bolso, eu vou aproveitar também. Então, eu vou aproveitar, dividir o forro ao meio, bem no meio, eu vou marcar o forro ao meio, ó,
Apenas assim a gente marca. Aí depois eu vejo mais ou menos a altura. E eu vou marcar também o meio do bolso. E já vou aproveitar, já vou costurar tudo. Então, eu marquei o meio. Vou ver mais ou menos a altura, mais ou menos, ó, uns 2 dedos para baixo. Então, vem aqui. Olha, gente, eu não sou muito boa de costura, tá? Mas a profissão exige que a gente costure aqui. Então, ó, aqui tá a minha linha do meio e a linha do meio do forro, ó. Tá mais ou menos aqui. E a altura, eu achei que a altura tá boa. Eu venho com alfinete e vou costurar do lado de cá, aqui na base, e desse lado aqui. Pronto. E assim que eu costurar o bolso e costurar essa parte da base, eu já venho também, vou fazer o acabamento aqui em volta do forro, tá? Que são aqueles meio centímetros que eu deixei. Tá vendo? Eu desenhei aqui pra vocês. Eu deixei meio centímetro, eu vou fazer isso. Pra fazer o acabamento da bolsa, pra gente costurar na clutch, bom? Eu já volto. Forro todo costuradinho, bem facinho de fazer. Olha que graça que ficou o forro. Ó, vamos colocar esse forro dentro da clutch, alfinetar e costurar, fazer uma costura invisível. Olha como ficou lindo o nosso forro dentro da clutch, com aquela técnica que eu ensinei vocês, né? De cortar, olha, ficou bem legalzinho. Nós vamos fazer a costura invisível, a gente vai dividir ele bem aqui no meio, né? E centralizar a clutch, ó, o forro aqui no meio. Ó, desse jeito aqui, ó. E nós vamos fazer a costura invisível um ponto abaixo aqui desse ponto aqui, olha, tá vendo? Sempre deixando um espaço aqui. Então, eu vou alfinetar contornando a clutch, apenas isso, ó. E eu vou ensinar vocês a fazer a costura invisível. Dividir, ó, tá vendo? Eu apertei bem aqui no meio e nós vamos fazer a costura. Vou alfinetar, já volto. Forro toda alfinetada, eu vou iniciar em qualquer ponto, tá? Então, o que que eu fiz? Eu peguei as duas pontas da linha de costura, juntei as duas e coloquei na agulha, ficando essa alcinha aqui, olha. Tá vendo? Só para não precisar dar nozinho na linha. Então, eu vou abaixar um pouco a câmera, eu vou iniciar em qualquer ponto, tá? Vou iniciar aqui, olha. Nós vamos fazer ponto invisível. Então, eu vou pegar sempre bem nessa divisa aqui, ó, tá vendo? Nessa dobra do tecido. Tá vendo a argolinha aqui, a alça que eu fiz? Apenas para fazer isso, ó. Fazer nozinho no fio, ó, apenas isso. Aí, eu venho, pego, como eu falei para vocês, nós vamos precisar, nesse caso aqui, nós vamos precisar pegar abaixo desse ponto aqui. Então, vou vir aqui, eu introduzo aqui nessa dobra do forro, bem rente, ó, bem rente na dobra do forro. E eu vou costurando na clutch e no forro. No forro, né, ó. Eu dou uma repuxadinha. Agora, eu vou passar a agulha na clutch aqui. E eu vou fazendo isso contornando todinha no forro. Ó, apenas isso aqui, ó. Então, é um trabalho limpo, dá um pouco de trabalho, mas olha que graça que tá ficando. Então, vou contornar aqui todinha, vou costurar todinha, aí eu volto assim que eu terminar. Finalizei, então, a costura do forro. Olha que graça que ficou a nossa bolsa, ó. Bem invisível a costura, não aparece nem aqui dentro, nem do lado de fora da bolsa. Olha que trabalho mais lindo que ficou. Olha como ficou por dentro.
E eu, como eu falei pra você, costurei o bolsinho, né? Então, olha. Então, é isso, ó. Agora, o que nós vamos fazer? Agora, nós vamos pôr o fecho, tá? Nós vamos ter que fazer o fecho. Nós vamos fazer em ponto baixíssimo e vamos pôr o fecho. Dobrei a minha bolsa ao meio e nós vamos pegar o fio, tá vendo? Aqui é o meio, certo? Então, nesse canto aqui, eu vou passar um fio, qualquer tipo de fio, pra gente colocar o fecho aqui. Então, meio com meio, vou pôr aqui o meio também dessa bolsa, a dobra, né? O canto da bolsa aqui. Eu vou também passar o fio. Pra gente amarrar. Eu vou vir aqui com o fecho, eu vou amarrar aqui, olha. Bem no meio do... Opa! Vou amarrar aqui, olha, tá vendo? Na dobra do fecho aqui. Vou dar 2 nós aqui. Por que a gente tá fazendo isso? Pra gente centralizar bem os pontos que nós vamos fazer agora pra juntar junto com a clutch, né? Porque nós vamos agora fazer ponto baixíssimo aqui na clutch aqui, ó. Entenderam? Por isso que a gente tem que dar uma amarradinha aqui. E agora eu vou pôr aqui, tá vendo? Nesse vão aqui, bem no início desse vão e no final aqui, olha. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, tá vendo? Eu vou pôr aqui, nesse ponto. Aí, deixa eu pegar uma agulha menor. Ó, vou passar o fio aqui nesse ponto. E nesse outro ponto. Aqui, ó, tá vendo? No início aqui. E agora, eu vou amarrar no fecho. E eu vou amarrar desse lado aqui também. Aí, eu vou fazer da mesma forma do outro lado. Só pra não deixar o vídeo muito longo. Ó, tá ficando assim, olha, tá vendo? E eu vou amarrar desse lado aqui agora. Amarrei todinha a clutch no fecho e nós vamos iniciar. Eu vou iniciar aqui na dobra, tá? Eu vou pegar o ponto do meio, lembra aquela correntinha que nós fizemos aqui, ó? Nós fizemos 2 correntinhas, né? Então, vou introduzir naquele ponto, eu vou até tirar desamarrar aqui. Pronto, desamarrei. Então, coloquei minha agulha nesse ponto onde tá onde eu marquei aqui. Eu vou tirar esse fio e vou introduzir aqui dentro, ó. Debaixo da dobradiça aqui. E eu venho com o fio e nós vamos fazer ponto baixíssimo. Vou puxar o fio, ó. Pronto, fiz meu primeiro ponto aqui. E eu vou introduzir depois no próximo ponto. E eu venho aqui, faço o meu ponto baixíssimo também, ó. Dá pra vocês verem? Deixa eu melhorar o zoom aqui. Tá vendo? Eu coloquei debaixo da correntinha aqui que nós fizemos. E eu venho com o fio, eu puxo, faço um ponto baixíssimo. Novamente, eu vou introduzir aqui, no próximo ponto baixíssimo que nós fizemos, na beira da clutch, eu venho aqui, a correntinha do fecho, introduzo lá pra trás e puxo o fio pra fazer o ponto baixíssimo. E nós vamos fazer isso contornando em volta do fecho, apenas isso, ó. Eu tô com ponto baixíssimo da clutch, eu pego o outro ponto do fecho, ó.
Vamos fazer isso aqui, ó. Olha como que tá ficando. E eu venho novamente no próximo ponto, que é esse aqui. Não precisa coincidir com os pontos daqui, porque nós temos mais pontos aqui no fecho do que aqui. Então, não precisa coincidir, mas sempre na mesma posição, tá? Venho, puxo o fio do novelo aqui pra frente e eu faço o ponto baixíssimo. Apenas isso, eu vou contornar aqui todinha da bolsa. Assim que finalizar, eu retorno com você com a bolsa, com a nossa clutch prontinha. Olha como que tá ficando aqui, ó, tá vendo? Aqui na lateral da bolsa, nosso ponto baixíssimo. E cheguei nessa abertura aqui. Nessa abertura, fiz meu último ponto aqui. E nessa abertura, vamos fazer apenas ponto baixíssimo, ó. Fiz aqui meu ponto baixíssimo. Vou introduzir aqui, nesse ponto aqui, onde tinha feito ponto baixíssimo. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, pra gente fazer o ponto baixíssimo. Acho que eu peguei errado aqui, ó. É aqui, ó. Então, eu venho com o fio, faço contornando a nossa abertura. Vou pegando o ponto baixíssimo que nós fizemos antes, né? E eu vou fazer aqui, contornando essa abertura. Então, vou finalizar essa abertura em pontos baixíssimos também, né? E a gente chegando aqui no finalzinho, a gente vai fazer, pegando os dois pontos aqui para fazer o ponto baixíssimo, tá? Acho que agora não tem mais, aí eu volto assim que eu terminar. Contornei todinha a bolsa em ponto baixíssimo, unindo junto com o nosso fecho aqui. Então, terminei aqui, olha, e eu vou vir com a agulha e eu vou passar pro outro lado o fio. Vou introduzir aqui pra gente dar um nozinho com o que nós deixamos aqui. Vou fazer isso aqui. Vou dar um nó, não repuxe muito, e o segundo nó. E eu vou arrematar esse fio escondendo aqui dentro, como eu já ensinei vocês. Deixa eu juntar aqui as duas, cortar o tamanho. E eu venho com a agulha de tapeceiro, vou introduzir dentro, entre a clutch e o forro. Vamos jogar eles aqui no meio, ó. Vou esconder e jogo aqui no meio. Então, eu puxo. Tá vendo? E eu corto esse restinho. E ele ficou escondido aqui dentro, entre a clutch e o forro. Olha como que ficou o nosso ponto baixíssimo, contornando a bolsa. O forro aqui dentro, que graça. Ah, deixa eu mostrar, olha quanto que sobrou. Sobrou tudo isso ainda. Então, com um novelo, a gente consegue fazer a clutch. Agora, eu vou fechar. Olha como ficou maravilhosa a nossa clutch. Olha que graça. Como eu falei para vocês. E essa clutch que nós fizemos com fio ráfia, que foi a primeira vez que eu tô trabalhando com esse fio também, e eu gostei bastante desse fio ráfia. Olha o trabalho como é que ficou lindo. Então, esse modelo foi inspirado na clutch do Mango, tá? Da marca Mango. Olha que graça que ficou. Bem feitinho. E nós fizemos também com forro, né? Então, ficou bem bacaninha. E essa clutch da marca Mango é um preço exorbitante. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar com seus amigos, familiares, se inscreva no meu canal, ative o sininho para vocês receberem novos vídeos. Ah, e eu vou gostar também de vocês mencionar a peça de vocês no nosso Instagram. É @aprenda.nó-de-crochê. Então, pessoal, um forte abraço a todos vocês e até a próxima aula.